Professor, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas também. Quero agradecer aqui a presença do coordenador, dos nossos professores, todos os nossos alunos, nossa comunidade escolar, bem como também o pessoal que está aqui na nossa plataforma do YouTube, que vai participar também desse momento. Inclusive, eu pedi aqui que o pessoal colocasse aí as regiões de onde estão assistindo nesse momento a nossa palestra. E para falar sobre inteligência das emoções, nós temos aqui hoje, para brilhantar esse momento, o psiquiatra, psicanalista, o Diego, que vai justamente trazer para nós muitas informações relevantes num tema tão atual e tão necessário. Então, sabemos, inclusive, que estamos aí finalizando o Janeiro Branco, que culmina justamente em falarmos sobre saúde mental, e por isso nós resolvemos trabalhar esse tema. Os alunos da aprendizagem construíram, elaboraram aqui uma vitrine no prédio, para justamente a gente celebrar esse momento e a importância de falar sobre isso, e para darmos início ao nosso trabalho, o nosso querido amigo que se faz presente aqui para ministrar a palestra, Diego Lima. Então, lembrando aqui, Diego, pessoal de Floriano, do Sesc Floriano, Coivaras, Parnaíba, a Carmélia aqui também, de Parnaíba, Ana Paula de Floriano. Então, o pessoal aqui chegando para assistir nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Show de bola, boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu queria também dizer a vocês, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a iniciativa, eu queria agradecer ao SENAC, através de todos os coordenadores desse lindo projeto, que é o projeto de vocês. A aprendizagem é para todos nós. Eu também fico muito feliz porque me sinto sempre um jovem aprendiz. A única maneira, creio eu, da gente passar a vida toda aprendendo é nunca saber de nada. Então, que vocês nunca saibam nada, para a cabeça de vocês estar limpa, para continuar sempre aprendendo. Saúde mental, deixa eu me apresentar, Primeiro, tem uma pessoa que quero agradecer em especial, professor, que é o professor Gilvan. Gratidão, meu amigo, pelo convite. Eu fico muito lisonjeado, e para todos vocês que coordenam mais uma vez esse projeto. Eu sou o Diego Lima. Alguém me conhece aí? Não, né? Pois agora, conheçam, eu sou psicanalista. Eu trabalho com a saúde mental há mais de 6 anos. E falar desse tema, para mim, é um grande prazer, porque amo falar sobre saúde mental. Esse que é um tema que tem que ser cada vez mais difundido. Tudo de bom para vocês também, a galera do YouTube, De todas as regiões que estão acompanhando a gente. Também sejam todos muito bem-vindos. Passei o link para algumas pessoas amigas, com certeza estão assistindo agora também. Família, boa tarde para vocês todos que estão aí vendo. Janeiro Branco é um momento de conscientização da saúde mental. Mas por que, Diego? Por que falar de saúde mental? Isso nunca foi prioridade para nós. O país é o país mais ansioso do mundo. Quem sabia sobre as emoções, a grande saída para a vida da gente. Vamos em frente. Atenção, tá?
que a gente tinha duas figuras. Essas figuras, elas estavam reativas uma com a outra. E parece que a gente, quando se torna adulto... Ontem eu passeava com meus cachorrinhos e fazia muitas reflexões. Eu adoro refletir. E eu pensava o seguinte: parece que nós somos crianças gigantes. A gente nunca abandona as nossas emoções infantis. Aquelas duas pessoas estavam uma birrando com a outra, sem chegarem num acordo de quem poderia ceder um pouco. Reativos. Ser inteligente emocional é poder reagir às suas reações. É ser inteligente. Aquelas pessoas foram inteligentes, os primeiros? Não. Eles foram reativos. Mas os segundos entraram em acordo. Adultos eram pequenininhos, mas adultos dialogaram, resolveram. Pessoas inteligentes emocionais, elas conversam. Do que adianta? Uma pessoa espeta o outro e o outro vai e espeta ele também. Parece aquela coisa da lei de talião, né? Antigamente, olho por olho, dente por dente, né? Uma facada, eu dou duas. Mas na realidade não é assim. Na realidade, nós temos que saber como lidar com essas situações que nos trazem pressão, raiva, tristezas, angústias, decepções. Vocês acreditam que vão passar por isso? Sim ou não? Vão passar por isso, sim ou não? Se são humanos, todos nós somos emoções. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. Mas já fica uma dica para vocês. Não é aquilo que acontece, mas como você reage àquilo que te acontece. Não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. É que diz qual é o teu caminho. É que diz como você vai lidar e resolver os teus problemas. Beleza? Vamos para frente. Quem sabe o que é essa palavra aqui? O que ela significa? Morte. Quem falou? Qual é o teu nome? Júlio. Palmas para o Júlio. Valeu, Júlio. Obrigado, cara. Show de bola. Essa palavra é uma mnemônica. Eu fiz imaginando o que é viver hoje sem inteligência emocional, seja qual for as idades. E olha que iniciativa legal essa. Falar para vocês sobre ser inteligente emocionalmente. Porque isso tem que ser trabalhado desde a infância até os mais adultos. E talvez os mais adultos precisem mais que nós. Por quê? Porque mais atrás, nas gerações anteriores, não se falava de inteligência emocional. E esses adultos lá atrás, feridos, seguem ferindo as outras gerações. Então é bacana vocês ouvirem isso, porque talvez lá na frente, isso sirva de bagagem para que vocês tenham uma nova maneira, uma nova abordagem com essas crianças que estão no porvir. Beleza? Morrer. Se a gente não desenvolver a nossa inteligência emocional, é isso que vai acontecer com a gente. Mas quando a gente desenvolve, vida. A gente começa a ver o mundo diferente. A gente começa a ter uma nova noção. Por que vê o mundo diferente, Diego? Porque se vê diferente. O mundo é um reflexo daquilo que temos dentro de nós. Quando a gente muda internamente, o mundo fora vai mudar. O que é inteligência emocional? Olha só que legal esse conceito. Esse conceito diz pra gente que ser inteligente emocional é a nossa capacidade de reconhecer e avaliar aquilo que a gente está sentindo. Quem já parou um pouco aí para refletir quando está se sentindo, estou mais ansioso? O que será que aconteceu? Será que é uma prova que eu tenho que fazer? Será que é o meu namorado que disse que vai terminar comigo? Será que é o meu pai que disse que não gosta de mim? O que será que me fez estar mais ansioso? Será que eu não me vejo bem? Quais são as minhas capacidades? Será que eu vejo aquilo que eu tenho de bom ou só consigo verificar aquilo que não é bom? Será que eu sou o meu maior algoz, me criticando o tempo inteiro? O que será que está acontecendo comigo? Quem de vocês reflete sobre quando está se sentindo mal? Ou só sente? É difícil, né? Nosso colega lá atrás disse que reflete. Mas de verdade são poucos seres humanos que refletem sobre como estão se sentindo. Reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. Se eu avalio os meus sentimentos, eu tenho mais empatia com o sentimento do outro. Sim ou não? Se eu me conheço melhor, o outro é meu espelho. Olha só que bacana. O outro sou eu. É aquilo que eu estou espelhando nele.
Então, se eu me reconheço melhor, se eu conheço as minhas emoções, conheço a do outro. E não é aquele negócio que a gente fala, não. Sabe como é que eu falava antigamente? Eu, no seu lugar, faria diferente. Mas eu, no teu lugar, sou eu. Percebe como está errado? Não, é se eu fosse você, como eu agiria? Qual é o teu nome? Ítalo. Ítalo. Se eu fosse o Ítalo, como é que o Ítalo é? Eu? Não, mas o Ítalo é dessa forma. Eu tenho que entender o Ítalo. E no processo de vocês que estão adentrando o mundo do trabalho, vocês vão estar todo o tempo com pessoas. E aí onde você vai ter que ter muita empatia, se conhecendo, autoempatia, me conheço. E sei que aquela pessoa pode estar num dia não tão bom. Sei que agora tudo que eu preciso é me distanciar um pouco. Dar espaço para uma conversa, um diálogo que pode vir depois. Ok? Vamos seguir porque a gente tem muitas coisas legais aí pela frente. Pessoal online que está acompanhando. Todo mundo aí, para as pessoas tiverem... Depois as perguntas, né? Show de bola. Antigamente, eu trouxe uns gráficos para vocês. Quem conhece aí o Albert Einstein? Que legal, né? O Einstein tem uma frase que eu adoro. Ele diz que uma mente que se expande jamais volta para o tamanho normal. Olha só que legal. Então, hoje de tarde, vocês estão expandindo a mente de vocês. É como o universo. Nunca mais ela volta para o mesmo tamanho. O conhecimento proporciona isso para a gente. A experiência e a vida. Antigamente, lá, no tempo do Einstein, se media a nossa capacidade de ter sucesso pela inteligência. Quem conhece esse termo, QI? E aquele cara tem um QI grandão, ó. Aquele cara tem um QI, nossa, como ele é inteligente. Ele vai subir na vida. Ele vai ser muito grande. Mas sabia que isso não determina? De verdade não determina? Que antigamente acreditava-se nisso. Mas grandes pesquisadores e universidades do mundo, inclusive a Harvard University, começou a fazer pesquisas para provar que ser somente inteligente, que a nossa capacidade de aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas, não era suficiente para se subir na vida. Sabia que tem pessoas altamente inteligentes que não sabem lidar com vocês? Que não sabem lidar com elas, isolados do mundo? Vocês sabiam disso? Que tem fobia social, ansiedade, que agora estão trancados no quarto? São extremamente inteligentes, mas por que não sobe? Por que não se desenvolve? Por que não fala com outros se já que é tão inteligente? Porque não tem isso, o quociente emocional. Eles não têm inteligência emocional para que eles possam utilizar isso que eles têm. E tem uma teoria, agora me fugiu o nome do teórico que traz a teoria das múltiplas inteligências. E diz para nós que cada um de nós carrega em si algo que ele se aproxima, é mais fácil para ele, inteligência musical, inteligência matemática, inteligência espacial. Todos nós, isso não tem a ver com a tua série da escola, tem a ver com aquilo que você carrega em si, uma facilidade que você tem, cada um de nós tem essa facilidade, uma inteligência diferente. Burnout é o esgotamento, e é principalmente hoje está sendo afetado quem? Quem que vocês acham que é muito afetado por burnout? Os profissionais de saúde. Estão extremamente afetados. Por quê? Por causa da pandemia. Sobrecarga de trabalho, os caras estão trabalhando 24 horas. Os níveis de estresse estão elevados. Isso faz com que eles adoeçam. São muitos que eu tenho recebido, tá, pessoal? Com burnout, com esgotamento. E de certa forma vocês vão ser, de certa forma, vão ter contato com esse estresse, com a pressão, com ter que resolver problemas, com ter que cumprir metas. E vocês vão ter que estar preparados para lidar com isso. Preparados para serem líderes de si mesmo, ser liderados por outros e liderar pessoas. Isso tudo precisa de inteligência emocional. Beleza? Vamos para frente. Inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman. O que o Daniel Goleman diz? Ele escreveu o livro Inteligência Emocional no ano de 2006.
Ele diz que é uma forma diferente de inteligência, composta de autoconhecimento, controle de impulsos, persistência, automotivação, habilidade social, habilidade de lidar com o outro, a capacidade de perceber os sentimentos alheios. Empatia, ok? Os componentes da inteligência emocional. Que me diz um componente que acha que faz parte? Eu falei alguns. Alguém arrisca? Ótimo, olha lá. Empatia. Qual é o teu nome? Vitória. Parabéns, Vitória. Palmas para a Vitória, hein, pessoal? Show, Vitória. Massa. A Vitória acerta a primeira habilidade dos nossos componentes da inteligência emocional. A habilidade de identificar como o outro se sente. Se colocar verdadeiramente. Quem está preparado aqui para não julgar o outro? Quem é? Hã? É difícil, não é? É difícil, meus amigos, não julgar os outros. É difícil não fazer isso. Mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Autorregulação permite de maneira consciente não somente gerir, mas sentir essas emoções. As pessoas às vezes chegam no processo terapêutico, quando elas entram na porta, elas perguntam: Diego, eu ainda vou sentir raiva? Eu vou sentir tristeza? Diego, eu nunca mais quero sentir isso. Eu disse: só se você morrer. Porque enquanto você estiver vivo, você vai sentir, porque você é emoção. O que você tem que saber é lidar com isso. É da maneira que você lida com essa emoção. A gente vai aprender muitas coisas hoje. Autoconhecimento. Quem acha que o autoconhecimento é importante? Quem é que aí se conhece? Ó, tem umas pessoas que arriscaram. Eu acho massa. Eu estou nesse caminho. Porque ele é infinito. Se autoconhecer é o tempo todo. Todo o tempo a gente muda. E a gente sofre porque não quer mudar. A gente sofre porque não quer crescer. A gente sofre porque não quer dar o braço a torcer pelo nosso processo de adultecer. A gente sofre por medo de mudar de emprego, cidade, relacionamento. Sofre pelas expectativas que a gente mesmo cria. E o autoconhecimento ajuda a gente a lidar com tudo isso. Ele traz as nossas forças, o reconhecimento daquilo que eu não tenho muito bom. Reconhece em mim. Quem é que acha que é perfeito aí? Eu sou imperfeito, ó. Levanta a mão quem é imperfeito. Aí, ótimo. A gente está no melhor caminho. Somos imperfeitos. Galera do YouTube também deve estar analisando aí. Quem é que aí no YouTube é imperfeito? A galera que está em casa, vai estar assistindo onde for, no trabalho, na escola, né, nos polos. Com certeza, eles sabem também desse caminho da gente. É melhor? Ah, para cá? Ah, ótimo. Falar com a galera do YouTube aqui. Galera, desculpa, tá? É o hábito. Tudo bem. Então, vamos para o outro ponto. Nosso próximo componente, motivação. Quem é que se sente motivado aí? Quem está motivado para 2022? Estão mesmo motivados? Eu vi assim um motivado meia boca. Mas eu revelo para vocês. Eu revelo que motivação é como você jogar um pouco de madeira na fogueira. Ela queima e depois ela se apaga. Motivação precisa de um componente, disciplina. A gente precisa ser disciplinado. Isso a gente conquista. Tudo isso são habilidades a serem conquistadas por vocês. Disciplina é uma coisa maravilhosa que vai ajudar nessa automotivação. Estar movido por um objetivo maior. Qual de vocês já tem um grande objetivo na vida? Alguém de vocês já tem esse grande objetivo? Ó, que legal. Tem um psiquiatra que chama Viktor Frankl. Ele escreveu um livro Dentro dos Campos de Concentração. Eu recomendo que todos possam ler. O livro dele chama Em Busca de um Sentido. E ele diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. É forte, não é? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu digo a vocês, busquem aquilo que anima vocês. Aquilo que de certa forma deixa o coração de vocês morninho para vocês seguirem adiante. Tudo na vida é passo a passo. E é por isso que a gente não consegue vivenciar o hoje. Pessoal do YouTube, vivenciam o hoje.
Porque a gente está ansiando o amanhã, mas não sabe que o plantio é agora. É hoje que a gente faz o futuro que a gente almeja. Beleza? Para frente a gente tem as habilidades sociais. Vocês estão todo o tempo lidando com isso. Aqui vocês estão fazendo as suas habilidades sociais. É o diálogo, é o entendimento, paciência. É aquela coisa do perdão, da gratidão, que faz parte de todo esse movimento das nossas inteligências, ok? Para frente, quem sabe o principal componente daqueles que a gente falou? Quem que vocês acham que é o principal componente? Quem falou autoconhecimento? Qual o nome? Vaniele, parabéns para Vaniele. Show, palmas, Vaniele. Yes! Esse é o principal componente. Autoconhecimento. A galera aí do YouTube, autoconhecimento, viu, galera? Vamos juntos. Autoconhecer-se. Se conhecendo melhor, a gente vai conhecer melhor as nossas próprias emoções. Conhecendo as nossas emoções, a gente conhece-se, a gente analisa isso para dar uma resposta melhor para aquilo que acontece a gente. Quem já assistiu um desenho do Pateta? Eu sou antigo, viu? Desenho do Pateta, mas vocês já assistiram já? Um episódio do Senhor Volante e o Senhor Andante? É muito conhecido. O Pateta, quando entra no carro, ele se transforma num cara raivoso, que xinga, que bate, mas quando ele desce do carro, está tudo em paz. E tem muita gente que aproveita o trânsito para se transformar, jogar fora as raivas, todas fora. Quem já levou uma... Vocês andando com alguém já deve ter levado. Eu já levei algumas trancadas aí. E antigamente, quando eu não era inteligente emocionalmente, eu queria retrucar. Mas eu percebi que quando eu ficava com raiva disso, a minha raiva não alcançava o outro. Ela alcançava quem? Eu. A raiva é igual segurar um carvão em brasa tentando jogar no outro. Vocês já fecharam um carvão em brasa na mão? Quem é que se queima? Sintam raiva para você ver. Tô com raiva de você, viu? Mas o outro tá assim, ó. Quem está sofrendo com a raiva é você. Os níveis de cortisol elevados. Você pode dar um ataque cardíaco a qualquer momento. AVC. Ter variados problemas. O cortisol é o nosso hormônio do estresse. Vocês vão entender um pouco mais à frente, ok? Vamos lá. Controlar as emoções. Se eu conheço as emoções, controlo melhor. Certo? O que mais? Eu me motivo mais. Se eu sei aonde quero chegar, se eu sei para onde quero ir, eu me motivo mais. Concordam? Eu acho que tem um desenho, ou é uma história, Alice no País das Maravilhas, professor. Que eu acho que a Alice pergunta para o gatinho para onde ela deve ir. E ele diz para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Concordam? Para quem não sabe para onde vai, eu posso dizer para você ir para qualquer lugar. E a gente tem que saber um norte para a vida da gente, ok? O que mais? A empatia, sempre está aí. A empatia é algo que a gente precisa falar mais. Precisa entender mais. Quem já ouviu o termo comunicação não violenta? Alguém já ouviu? Vocês acham que a gente se comunica de uma forma violenta? Vocês acham? Se comunica, né? É uma coisa que eu recomendo que vocês possam pesquisar. Galera do YouTube, pesquisem. Comunicação não violenta, tá? Para vocês poderem se comunicar melhor. Isso também é empatia. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem de motivos bons para se autoconhecer? O que a gente deve se autoconhecer? Saber o que realmente quer. Eu perguntei para alguns, só alguns já sabem o que quer. E Diego, mas eu não sei ainda o que quer, o que eu quero. Não tem problema. Se você não sabe, você está querendo descobrir. Não está? Quem está querendo saber o que quer? Eu ainda hoje busco. Uma das coisas que eu tinha certeza que eu queria estar aqui hoje. Com vocês. Eu tinha certeza que ia ser maravilhoso e que vocês iam ser impactados. Vamos lá? Para frente. Entender o que você tem de pontos de melhoria. Eu acabei de falar. Se me conheço, eu sei o que eu preciso melhorar. Eu reconheço em mim o que a gente chama na psicanálise de sombras.
as minhas sombras. Cada um de nós tem algo a melhorar. Concordam? Concordam que a gente precisa melhorar? Bacana. Percebeu que você gosta e não gosta. Quem aí sabe o que gosta e não gosta? Olha lá. Tem uma galera do fundo lá tá lembrada de mim, né? Tamo juntos, viu? Vamos lá. Reconhecer suas principais habilidades e aperfeiçoá-las. A gente pode reconhecer as nossas habilidades e melhorar isso todos os dias. Se eu sei os meus pontos fortes, eu posso, de certa forma, trabalhar com eles, melhorando ainda mais, fazendo isso positivar mais a minha vida. Tranquilo? Conseguir tomar decisões mais assertivas. Se eu me conheço, sei para onde quero ir. Se eu conheço as minhas emoções, eu tomo mais decisões assertivas. Eu tomo aquelas decisões que, de certa forma, eu digo, puxa, eu tomei a melhor decisão. Nesse caso, foi a melhor decisão. Porque a gente toma muita decisão levado pelas nossas impulsividades. Quem aí trabalha por impulso? Quem adora, por exemplo, jogar, comprar, beber? Isso tudo são pulsões, impulsos. O que impulsiona a gente a algo. E às vezes a gente deixa ser movido simplesmente por isso. E os impulsos, eles fazem a gente agir de uma forma e de repente a gente se arrepende. Emoções e adaptação. O que são as emoções e os sentimentos? Quem acha que sentimento e emoção é a mesma coisa? É igual? Quem acha, levanta a mão. É diferente? Puxa, tô feliz, hein? Se ninguém levantou a mão, porque sabe que são diferentes, né? Então, quem acha que é diferente, levanta a mão. Olha aí, ótimo. Todo mundo, pessoal do YouTube, emoções e sentimentos são diferentes. E a gente vai entender agora. Vamos imaginar juntos que, de repente, vocês estivessem na praia. Quem foi para a praia agora no final do ano? A gente está lá na praia, beleza. E, de repente, alguém grita. Você está lá no meio do mar, tá? Tubarão! Como é que você vai lidar com essa situação? Vai dar um desespero, não vai? Ou você vai ficar, oi, tubarãozinho, estou te esperando. Vamos brincar, eu quero passar a mão em você. Ou você vai tentar nadar o mais rápido possível, correr, fazer o que for. Sabe por quê? Porque o processo de evolução da gente trouxe uma coisa chamada emoção. A emoção é um programa de ação dizendo para o teu corpo agir de uma maneira diante de uma circunstância. Diante de uma situação, você está projetado e programado para agir. Se você vê algo que ameaça a tua sobrevivência, o teu corpo entra num processo automático de tomada de decisão. Você não precisa pensar. De repente, a tua visão, a tua pupila dilata. E você consegue ver melhor o tubarão. O batimento cardíaco acelera. Por quê? Eu preciso, Diego, de mais sangue, oxigênio no meu cérebro. E aí eu preciso que esse sangue saia de uma vez dos grandes membros, quer dizer, da minha parte superior e vá para a inferior. Para os grandes músculos. Para quê, Diego? Para eu entrar num processo que psicologicamente a gente chama de luta e fuga. No nosso processo evolutivo, quando a gente era homens das cavernas, a gente fugiu demais. Corria muito. De muitos perigos que hoje não existem. Vocês acham que tem mais perigo hoje ou antes? Hoje? Antes. Hoje tem iFood, né? Vocês nem saírem de casa? Desculpa, acho que eu falei até o nome, meu Deus do céu. Sabe, tem autoralidade. Tem essas entregas, essas empresas que facilitam a vida da gente. A gente não quer mais nem levantar para ir no comércio. Mas antigamente o homem tinha esse comércio, gente. Ele pedia dinossauro pelo... Ele tinha que sair para caçar. Só que às vezes ele era a própria caça. E aí a decisão dele era de ficar diante de algo que poderia matá-lo e sair correndo. E a gente sai correndo. O que mais acontece nesse processo? Eu estou explicando outro processo para vocês, ansiedade, ao mesmo tempo. O que acontece nesse processo?
Se você tiver algo no estômago, você vai ter ânsia de... eu preciso jogar fora. Por que, Diego? Eu quero jogar fora isso. Porque pesa mais, me atrapalha me movimentar. E aí, se eu tiver algo no meu intestino... Quem já teve dor de barriga no dia de fazer uma prova? E aí, eu. Várias vezes. Quando eu não era tão inteligente emocionalmente, atacado pela ansiedade, o meu corpo entendia que eu precisava correr. Porque antigamente os nossos predadores eram esses. Mas quais são os predadores de hoje em dia? Quais são? As contas por pagar. É ou não é? O emprego que eu quero conseguir é um predador ou não é? A minha independência é um predador ou não é? Se alguém gosta de mim ou não, é um predador ou não é? É. Porque o ser humano tem algo que chama-se aceitação. O ser humano quer fazer parte da comunidade. E quando ele se sente excluído, ele sofre. Quem já viu aquela coisa que está acontecendo muito hoje, o cancelamento? É isso aí. O cancelamento, ele promove a morte da pessoa. Aquilo é tão forte emocionalmente que a pessoa chega quase à morte física mesmo. É mal aquilo. Nós precisamos de nos sentir incluídos, fazendo parte. E quando não estamos assim, a gente sofre. Sabiam disso? Então isso é mais um predador. Quando a gente está numa relação e de repente eu não cultivo em mim um amor próprio e deposito muito no outro e ele diz assim, não quero mais você. E aí você diz, o que foi que eu fiz? E aí, colapso. Ansiedade, tristeza, depressão profunda. Porque a gente quer que as pessoas elas possam estar com a gente. Eu vou usar esse termo, tapando certos buracos das nossas carências, dos nossos não entendimentos. Tudo aquilo que a gente precisa entender, de muitos processos de infância. Mas vamos lá, vamos para frente. Entenderam o tubarão? Entenderam mesmo? Pessoal do YouTube aí, entendeu o tubarãozinho? Bacana, vamos lá? Esse excesso de estimulação pelo tubarão vai gerar uma coisa que nós chamamos de o sequestro da amígdala. E não é aqui, tá, pessoal? Não é aqui. A amígdala é uma estrutura no teu cérebro, a amígdala cerebral, que ela é responsável por sensações e sentimentos, emoções e memórias que têm referência com o medo. Ele é o botão do medo do cérebro. Então, quando você está super estimulado, tubarão apareceu na minha frente. Ou então, aquele meu colega disse que eu sou feio. Eu entro em pânico porque ele disse que eu sou feio. E aí, eu recebo uma informação, uma partezinha chamada tálamo. Ele conversa com outra região chamada hipotálamo. E aciona a amígdala dizendo, nossa, tem uma ameaça aqui. E diante dessa ameaça, ele tem que entrar naquele colapso. Mais uma vez, batimento cardíaco acelerado. Falta de ar. Quem já teve crise de ansiedade aí? Agora parece que teve uma BBB, não foi? Que saiu porque disse que não estava bem, né? Eu não acompanho, tá, pessoal? Mas parece que ela disse, né? Eu não sei qual foi. Quem foi? Maiara Azevedo. Ela é cantora, né? Pronto. Ela disse que não estava se sentindo muito bem, professor, lá dentro. As dificuldades emocionais, ela pensou que era uma outra coisa, está confinada. Mas não é para qualquer coisa. O processo psicológico triplica ali dentro. É difícil. Então, o que acontece? Quando essa amígdala está superativada, a nossa região, aqui da frente do cérebro, que foi essa última desenvolvida, tá, pessoal aí do YouTube, ó. Aqui, o córtex pré-frontal, ele desliga. Eita, Diego, e agora? A gente vira simplesmente um animal. Só como é que a gente diz dos animais? Eles estão sob efeito somente das suas... Meu Deus do céu. Me ajudem. Instintos. Ótimo, gratidão, tá? Instintos.
E aí a gente faz coisas que nem imagina que faz. É como se você entrasse em um outro processo mental, coisas acontecessem, quando você saísse, você dissesse: o que foi que eu fiz? Porque as tuas funções executivas foram assaltadas pela amígdala. E quando você perde as funções executivas, você perde a tua memória de trabalho. Que memória é essa, Diego? É a tua memória de curto prazo. Essa memória vai puxar as tuas memórias de longo prazo. Quantas informações cabem nessa memória? 4. Por vez. Blocos de informação. Então, já aconteceu com vocês, acontece muito comigo. Eu estou conversando com a Emily. Aí eu estou conversando com a Emily, comecei a conversar com a Emily, ok? Aí a gente está falando de um assunto, uma informação, outra. Eu coloquei o meu óculos aqui. De repente chega uma pessoa, coloca um terceiro assunto, e eu digo: caraca, cadê meu óculos? Ele saiu de onde? Da minha memória, para caber o outro processo. É assim que funciona. Memória de curto prazo. Por que que a gente dá o branco no Enem? Quem deu um branco numa prova aí já? Porque a gente não sabe ou porque a gente está ansioso? Ansioso. Porque a gente está ansioso e você está ansioso, desligou. Lembra lá? Lembra lá? Pegou a amígdala. Ops. Ó. Cortou tudo isso aqui. Então, a tua memória de curto prazo, que ia puxar aquela informaçãozinha daquele cálculo, que ia puxar aquela informação daquela formulazinha, o bizu que o professor deu foi embora. A tua fluência verbal está afetada ou não? Eu já recebi um monte de gente com gagueira. Vocês sabiam que mais ou menos 80% das gagueiras é emocional? Já viram que quando a pessoa que tem gagueira canta, ela canta normal? Por que, Diego? Ela aciona uns dos nervos que vão lá para o nosso cérebro. Ó. E quando ela começa a cantar, ela relaxa. E a ansiedade vai embora. E ela fala naturalmente. Então, quando a gente está ansioso, se você pega uma pessoa que tem gagueira e colocar ela numa pressão, ela vai gaguejar mais. Sim ou não? Ela vai gaguejar mais. A nossa flexibilidade cognitiva, nossos processos de resolução de problemas, pensamento, criatividade, tudo vai para o espaço. A nossa sequência motora. Quem aí muito ansioso já ficou assim, ó? Já? De vez em quando a gente quer esconder. Faz assim. Meu Deus. Não é? Hã? Até o queixo. A mão. Não é, professor? Eu já passei por alguma coisa assim, viu, professor? Planejamento e solução de problemas. Vai embora ou não vai? Acabou. Sem mais nada. Minha criatividade também acabou. Ok? Inteligência emocional, ela envolve o desenvolvimento de tudo isso aí. Então vamos pensar no que são emoções. São o quê? Programas de ação. Uma ação. É como se fosse um software dentro do teu corpo. E a gente não precisa buscar agora o nome para as emoções. Mas as emoções fazem com que o teu corpo, ele faz muitas coisas. Conexões neurais, liberação de hormônios, órgãos funcionando. Vocês agora estão pensando para o coração de vocês bater? Então, quem é que está pensando agora na respiração? Se eu disser pensar na respiração, vocês vão começar a sentir a respiração. Mas antes ninguém estava nem aí. É foco. É verdade? Quem é que está pensando aí para liberar um monte de hormônio agora? O intestino fazer a digestão, o estômago liberar o ácido gástrico? Ninguém. Isso é inconsciente. Isso é da nossa parte robozinho, robótica. Acontece sem a gente pensar sobre. Para quê, Diego? Para economizar tempo e energia. Esses programas de ação são coordenados pelo cérebro. E ele vai gerenciando alterações por todo o nosso corpo. Como é que ele faz isso, Diego? O nosso cérebro está interligado pelo nosso corpo através do sistema nervoso. Vocês sabiam que tem fibras
neurônios, axônios que têm quase 2 metros, vão lá embaixo, voltam, para que vocês possam ter sensibilidade na pele de vocês, para que vocês construam a realidade através do quê? Dos sentidos. E qual o sentido que é mais utilizado? Visão. A visão de vocês, ó. Vocês estão percebendo muita coisa pelo córtex visual. Beleza? Então, olha só. Elas estão sempre associadas a um estímulo, um evento. Esse evento pode ser um evento, meu Deus, ficou escuro. Mas pode ser externo ou interno. Lembra do exemplo que eu dei? Do animal feroz? Viu um cachorro pitbull. Ele está solto, você não sabe. Nada contra os pitbulls, tá? Eu já criei um ano passado maravilhoso. Mas vamos dizer que se ele está no meio da rua, você não sabe se ele é manso, se ele é feroz. Você vai sentir medo. Você não vai pensar, será que ele é mansinho? Um bichinho lindo. E aí, nhaco, né? Não é? Não, mas peraí, não é assim. A gente vai ficar primeiro receoso, com medo. Essa é uma ameaça externa. E essa ameaça pode ser interna? Pode ou não? Através de quê? Pensamentos e lembranças. Pensamentos e lembranças. Estou na frente do espelho e estou vindo aqui palestrar e digo assim, o dia que você vai palestrar hoje, lá ninguém vai gostar de você. Você é um fracasso. Eu começo a declinar. Ó. E aí eu começo a entrar em ansiedade. Ninguém gosta de mim. Eu sou feio, ridículo. Eu falo mal. Porque na maior parte do tempo, a gente é o maior algoz de si. A gente está se criticando o tempo todo. O que falta muito para a gente é se amar. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, ok? Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo desses estímulos internos. Aos 9 anos, eu nasci aqui, em Teresina, tá? E bebezinho, minha mãe foi para Parnaíba, transferida. E quando aos 9 anos eu voltei aqui para Teresina. Fui estudar numa escola que tinha na Zona Sul, não lembro mais o nome agora. E tinha uma professora de matemática, e aquilo que meu pai me contava, professor, de antigamente, de uma certa rigidez que existiu na escola lá atrás, não sei se o senhor pegou isso, uma certa rigidez que existiu lá atrás. E eu tive um encontro com uma professora que era mais severa, por assim dizer, mais rígida. Ela não tinha muita tolerância com relação à conversa paralela e essas coisas. Eu tinha 9 anos de idade. Professor de matemática, vocês conheceram aqui o quadro negro? Quem conheceu o quadro negro? O quadro negro era um quadro que era uma pintura na parede verde e a professora escrevia de branco. Quase não se enxergava nada. Hoje tem um pincelzinho preto, né, azul. E eu tinha dificuldade já de enxergar, porque tinha miopia, mas eu nunca tinha falado para a mamãe. Aquele medo que a gente tem de contar as coisas para a mãe da gente, né? Eu já enxergava tudo embaçado, mas nunca dizia para ela, com medo de preocupar. E aí, quando foi um dia, eu estava assistindo aula e não estava conseguindo enxergar nada. E toquei no ombro do meu coleguinha da frente. Meu filho, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo ali naquele quadro. E quando eu imaginei que ele ia virar para mim, ela já estava aqui em pé. Nossa, ela foi muito rápida. É coisa de The Flash mesmo. E aí eu imaginei que ela somente ia conversar comigo. Mas ela me pegou pela orelha. A mim e o meu colega. E como se fosse vocês aí nesse corredor, ela foi me levando pela orelha assim. E colocou num cantinho da sala e pediu para toda a sala me chamar de burro. Alto. Burro, burro. Se vocês acreditam em alma, minha quase saiu do corpo naquele dia. Se tivesse um buraco na parede, eu queria
atravessar. Talvez aquela foi a maior vergonha que eu já senti na vida. E eu não consegui mais voltar para a escola. Era júnior, eu perdi o ano. De tanta vergonha. E esse processo interno me acompanhou durante muito tempo. Eu consegui vencer no ano seguinte, voltando às aulas. Mas eu senti muita dificuldade no aprendizado. E ainda hoje eu ressignifico isso. Quando eu preciso ler um texto mais de uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes. Ali o conteúdo. Por conta de quê? Isso aqui, ó. E quem de nós não tem lixo emocional? Quem de nós? Eu tenho hoje 98 quilos. O nosso cérebro, o meu e o de vocês, tem em torno de 1,2 kg, 300. Mais ou menos 1% da sua massa corporal. Mas vocês sabiam que essa máquina maravilhosa consome 20% do oxigênio que você está respirando agora? E 25% da tua glicose, a tua energia, está indo totalmente para o teu pensar. E não somente o coordenar toda essa máquina. Ó, isso aqui é energia, está gastando energia. E vocês agora estão liberando hormônios. E vocês agora estão liberando, estão fazendo conexões neurais para entender. E se esforçando para perceber, absorvendo alguma coisa, o cérebro está fazendo o quê? Gastando energia. Então, por que o cérebro... Alguém faz exercício físico? Show de bola. Então, eu, Diego... Vamos imaginar, tá, pessoal? Eu sou sedentário, tá? Aí, eu digo assim, amanhã vai começar a minha malhação, hein? Vou pra academia e tal. Vou primeiro dia. Volto todo quebrado. Volto todo quebrado. Aí, quando eu chego em casa no outro dia, eu olho assim pela janela. Tem uma nuvenzinha preta, o sol tá lindo, mas tem uma nuvem. Aí eu digo assim, vixe, vai chover. Vai chover, pessoal. Não vou de jeito nenhum. Passou desse dia, no dia seguinte, aí você diz assim, aquela academia é tão longe daqui de casa. Vou não. Isso fala do quê? Do cérebro. O que o cérebro quer da gente? Poupar energia. Qual é o melhor lugar para o cérebro? Parado. Zona de Já ouviram essa palavra, não é? O cérebro não quer que a gente mude, não. Porque mudar dá trabalho. E ele não quer de jeito e forma alguma. Ele quer poupar energia. E ele vai começar a dizer assim pra mim, inconsciente. Ei, Diego, tá doido, velho? Tu tava todo o tempo deitado naquela rede ali. De repente tu quer levantar e ir pra academia. Se alimentar só de... Agora de verdura, tal. Fazer dieta. Por quê? Quer fazer um curso? Quer estudar? Quer crescer? Que conversa é essa, meu irmão? A gente vai ficar onde? Na rede. E aí a gente entra em depressão. Vocês sabiam que tem um estudo agora que pega o jovem, meu celular está ali, mas imaginem que isso aqui é o celular. E eles analisaram quando o jovem fica muito tempo assim, ó, com o celular. Depois de um tempo, se eu não me engano, 5 minutos, ele começa a se sentir mal, triste. Porque o cérebro entende que você está triste. Isso aqui é uma recomendação. Quem puder, que utilize o celular. Assim mesmo. Por que, Diego? Porque o meu cérebro começa a entender que eu estou triste. Ó. Quem já ouviu falar naquela posição do Superman? Pensa que é brincadeira? É não. Isso é fisiologia. Na hora que você se coloca nessa posição, o cérebro entende que você está bem. Diego, não estou me sentindo bem. Quer se sentir melhor? Levanta. Respira um pouquinho. Já já você se sente bem. A Mulher Maravilha também, né? Tem aquela posição. Show de bola? Gostaram? Quem é que vai fazer a posição do Superman amanhã? Ninguém, né? Eu sabia. Né? Coisa difícil, professor. Uma coisa difícil. Demorou para eu fazer também, pessoal. Mas vamos lá.
gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. Então, olha que legal. As emoções querem que a gente tenha uma ação vantajosa para nós. Emoção, ação, agir. Se tem um perigo, eu vou agir. Mas quem disse? Desculpa teu nome? Ítalo, o Ítalo. Quem disse, Ítalo, que é um perigo para você, por exemplo, eu chegar a você e dizer, Ítalo, vem aqui, eu preciso conversar com você. Eu preciso te dar um feedback do seu comportamento. Assim, 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 assado. Na cabeça da gente, aquela pessoa, de certa forma, está ameaçando a gente, a nossa sobrevivência. Isso diz sobre inteligência emocional. É onde eu começo a perceber, não, faz parte da função dele. Ele precisa. E eu não estou dizendo que vai gritar, né, pessoal? Peraí. A gente está falando de feedback. Já ouviram essa palavra, né? Não estou falando de crítica. Não existe essa coisa de crítica construtiva, não, tá? Não existe, não. Crítica é crítica e acabou. A gente precisa dar uma informação de uma maneira... Lembra, comunicação não violenta. Não é a maneira como eu digo. Não é a maneira que eu... Perdão. Não é o que eu digo, mas a maneira como digo. Ok? O que mais? Emoções são automáticas. É como se o corpo recebesse uma ordem. Estou vendo essa situação, então você vai ter que agir dessa forma. Diante de uma situação, eu vou ter que agir de uma forma, ok? E aí, o cara faz o seguinte. Ele está namorando, sai e pega a namorada dele com outra. Foi difícil agora? Algumas pessoas acharam difícil, professor, esse assunto. Parece que eu toquei numa certa... Já não é mais dele, né? Parece que eu toquei numa certa ferida emocional de algumas pessoas. Pessoal, desculpem, mas é isso. O cara pega a sua namorada com outro. E aí o que ele vai fazer? Se ele não tem inteligência emocional, o que ele faz? Ou ele vai para cima dele, ou bate, ou só viu de longe. Ele decide ir para onde? Para o bar. Aí ele coloca aquela cervejinha. Qual a música que coloca? Zezo. Quem mais? Pablo. Pessoal do YouTube, vão dizendo aí quem é que a gente coloca. Marília Mendonça. Silvano Salles. Esse dói, viu? Gente, percebam que isso é forte. E aí, o que eu faço? Eu entro num estado pior. A minha saúde mental vai para baixo. Percebe? Tem um que está chorando aí já. Já recomendo qualquer coisa, tá, pessoal? Já recomendo começar um processo terapêutico imediatamente. As emoções são automáticas. E os sentimentos, o que os sentimentos são? A gente falou de emoção até agora, o que é o sentimento? O sentimento é como eu percebo as emoções. Se tratando de sentimento, então eu tenho como gerir esses sentimentos. Controlar eles. E tudo, não sei se você se lembra lá no início, que as pessoas me perguntam se vão deixar de sentir as suas emoções. Nunca. O que elas têm é que sentir de maneira diferente. É uma percepção consciente e parcial. A gente nem sente a emoção de forma completa. É aquilo que nós conseguimos perceber. Ok? Emoções salvam as nossas vidas. Concordam? Motivam os comportamentos, são essenciais para a gente formar os nossos relacionamentos. As emoções fazem parte, surgem em resposta à satisfação ou ao impedimento das nossas necessidades básicas. Quem sabe quais são as necessidades básicas dos seres humanos? Dormir. Foi ótimo. Comer. Quem disse? Já acertou uma. Segunda.
Beber, quem disse? Beber. E a terceira? Pessoal do YouTube, a terceira. Fazer sexo. Necessidade básica do ser humano. Por que, Diego? Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos o que para sobreviver, pessoal? Comer, beber, reproduzir. É isso mesmo. E as emoções surgem em quê? Em impedimento dessas nossas necessidades básicas. Olha que legal, pessoal. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês e vou falar para vocês o quão perigoso isso é também. Vejam, toda vez que a gente cumpre algo das nossas necessidades básicas, o nosso cérebro ele descarrega em nós uma substância chamada dopamina. A dopamina é o hormônio que diz respeito a essa realização de metas, de conquista. E ela está associada ao quê? Ao prazer. Por isso que é tão perigoso a comida. De vez em quando, as nossas ansiedades vão para onde? Porque se eu não estou com a vida prazerosa, a comida me dá. O Brasil já está com índices tão alarmantes quanto os Estados Unidos, professor, de obesidade. É uma coisa perigosíssima. A gente tem um sistema que é o sistema do prazer. E as drogas de abuso se apoderam dele. É verdade. O que, Diego? A maconha. O crack, o álcool. O que eles fazem? Que você entorpeça. Tomando de conta desse sistema e liberando muita dopamina. E você entra num estado de prazer momentâneo. Mas aí depois você tem uma ressaca. Uma ressaca moral. Isso é completamente perigoso. Porque quanto mais eu tenho prazer, mais eu quero. Ô Diego, eu queria fazer uma ressalva aqui. Tem uma pergunta. Sim, sim. O pessoal está participando. É porque a gente tem um delay, né? Do tempo que você fala ao tempo que o povo responde, né? Mas o povo colocou aqui, né? Desconto tudo na comida. Quando você falou aí dos cantores, relembrar aqui o Paulinho Paixão, né? Ótimo! Mas eu vou pegar esse gancho que você está falando justamente sobre essa questão da saúde emocional. Sim. E o Paulo Brito, né, ele pediu então que ele cita, na verdade, um texto aqui, quando ele diz que se fala de saúde emocional, costuma-se divulgar casos que aconteceram com atletas famosos, né? Sim. Então ele cita alguns aí, como a Simone, Osaka, o próprio Gabriel Medina, né? Sim. E aí ele fala sobre essas vítimas que lentamente tiveram esse problema com relação à mente, né? Sim. E aí ele coloca, né, que eles buscam ajuda de profissionais por terem grandes recursos financeiros, a possibilidade de reverter são bem maiores, né, as chances do que pessoas anônimas que trabalham em atividades produtivas, que recebem pressões internas e externas das suas atividades para cumprir, algumas vezes até as metas exageradas. A gente pergunta, a gente agora no início da pandemia, ali por volta de maio ou junho de 2020, ou um pouco mais para frente, agora me falha a memória só do mês, a empresa Ambev, uma empresa muito grande brasileira, criou dentro da Ambev uma parte dela voltada toda à saúde mental dos seus colaboradores. Toda ela com marcação de processos terapêuticos, acompanhamento do psicólogo. Isso é vida. E é uma iniciativa que precisa ser imitada, que precisa ser mais difundida e mais feita. Se você disser para mim, foi um grande marco, animador. Mas é engatinhar no Brasil. E saindo da esfera corporativa das empresas, de maneira pessoal, o indivíduo ele não busca saúde mental. A gente tem que entender que, de certa forma, as empresas podem contribuir e ajudar, mas o indivíduo não pode esquecer que ele é um indivíduo. Que a vida dele não está só associada à empresa. Tem carga emocional dentro da empresa, a empresa precisa ajudar. Mas e eu, como indivíduo, o que eu estou fazendo para resolver a minha vida?
né? Empresa vai dar direcionamento? Concordo, maravilha. Acho que as empresas precisam, de certa forma, estarem mais atentas, preparadas para trabalhar as demandas emocionais, organizar a empresa de maneira que esses colaboradores estejam melhores. Os que trabalham com insalubridade, os que trabalham à noite, aquelas mães que têm filhos, isso tudo aqui, professor, traz processo ansioso, traz tristeza, traz essas pressões exacerbadas. Então as empresas elas têm que abrir os olhos, mas a gente ainda está engatinhando. E aqui posso dizer que aqui é uma grande iniciativa. Quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas estão preparadas para parar um pouco e dizer, cara, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso parar um pouco. Se eu estou ansioso, se eu estou assim. Ele falou bem que as pessoas que têm mais recurso financeiro, de certa forma, conseguem sim pelos próprios recursos. Mas isso não impede aquele que não os tem, de a maneira que tem, ir atrás. A gente também tem que levar em consideração isso, professor. É o que eu tenho, o que eu faço com o que eu tenho. Será que é porque eu não tenho todos esses recursos, eu não vou fazer nada? Eu vou atrás do que eu tenho, da maneira que for, da ajuda que for, conversando com a minha família, expressando aquilo que sinto. Diego, eu tenho medo de as pessoas dizerem que eu estou sendo fresco, que é falta de Deus, não quero mais nem falar, eu escondo minha ansiedade. Não. Existe preconceito? A minha família não entende, mas você entende o que você está sentindo. Não estou sendo apoiado, pois você tem que ter uma força maior ainda de buscar um colega, um amigo, um outro parente, alguém que te ajude nesse caminho. Porque sozinho é muito, professor, é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Tá certo, pessoal? Então, assim, é algo que precisa melhorar, precisa. A gente está começando uma visão maior. Nós saímos de uma política manicomial recente. Quem sentia ansiedade lá atrás, quem estava, por exemplo, num transtorno de personalidade bipolar, antigamente ele ia para onde? Para o Meduna. Ele era internado como louco, somente. Essas instituições ainda funcionam? Sim, de outra maneira. Mas veja, lá atrás qualquer coisa era considerada a pior coisa. E as coisas têm mudado agora. Se fala mais da ansiedade de maneira mais segura, da depressão, dos transtornos de personalidade e das outras dificuldades emocionais que surgem. Então, a gente precisa melhorar. Todas as empresas precisam melhorar, professor. Essa aí, com certeza, é a minha opinião, tá certo? Bom, podemos ir, professor? Mais uma pergunta aqui Ok. do João Belfort, né? É aluno, está aqui presente. O pessoal está dizendo ok, né? Concorda com você, excelente palestra, né? E o questionamento aqui é justamente isso, né? A saúde mental relacionada com o desenvolvimento das emoções. Sim. E o controle parcial dos sentimentos, tanto na vida trabalhista quanto na vida pessoal dos colaboradores. Isso. Né? Então, ele quer saber como que nós podemos controlar essas emoções no meio trabalhista. Né? Ótimo, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tá certo? João, né? Ou Belfort. Ótimo. Exatamente. João, já a gente chega lá, tá? Você vai entender melhor como a gente pode lidar melhor com essas emoções. Porque, João, olha só, o que a gente está buscando? De fora para dentro. Nunca foi de fora para dentro. Aqui que começa, ó. Você vai gerenciar melhor as tuas emoções. E dessa maneira, você gerencia melhor o mundo ao teu redor. Ok? Beleza? Vamos lá? Olha aí, as funções das emoções. Tem um cara que ele foi eleito entre os 100 melhores psicólogos do mundo. Chama Paul Ekman. Quem conhece um canal do YouTube que chama Metaforando? Ah, legal, galera. O que esse canal faz? Análise, não somente as expressões, sim, mas ele analisa o quê? O corpo. O corpo da gente, ele fala. O corpo da gente grita.
Tem muitas vezes o paciente chega lá no consultório, eu pergunto para ele alguma coisa e ele faz assim para mim: não. Sim. Vocês já viram Chaves, não já? O que é que eu tenho que estar atento ao que ele fala ou ao que o corpo dele diz? O corpo dele diz. Porque quem está falando é o inconsciente. Ele não tem controle sobre o inconsciente. Muitas vezes a gente fala, mas o corpo nem concorda com aquilo que a gente está falando. Beleza? Então, olha só. Alegria. Aprofunda as conexões. Se a gente começar todo mundo a sorrir aqui, a gente vai achar massa. Não é? Então, se eu começo a sorrir, alguém vai querer sorrir e assim por diante. E num ambiente de muita alegria e muita felicidade, todo mundo quer estar perto. Sim ou não? Quem já conheceu alguém que só reclama aí na vida? Eu conheço um senhor, mas eu não posso revelar quem ele é. Eu chego na casa dele, paro o carro. Quando eu chego e digo, tudo bem? E ele diz, a gente tem que dizer que tá, né? Mas não tá bem não. A vida tá de um jeito. Fulano de tal fez isso com cicrano. E o fulano me ligou. E fulano não sei o quê. E eu digo, tchau. Tudo de bom pro senhor. Um excelente dia. Porque senão a gente se contamina. Você sabia disso? Que as pessoas reativas querem que as outras fiquem reativas também? Que a gente fique igual siri na lata. Brigando um com o outro. Por isso, quando alguém é muito tóxico a nós, a gente não precisa odiar essas pessoas. Mas a gente precisa se afastar daquilo que, de certa forma, traz para nós desequilíbrios no campo das nossas emoções. Beleza? Diego, às vezes isso é difícil, às vezes é a própria família. É desafiador, sim. Mas a gente precisa elevar a nossa inteligência emocional. E o nosso nível de compreensão não é aceitar que as pessoas façam mal a nós, mas é compreender que aquilo que elas estão oferecendo é o que elas podem. E se não é bom para nós, a gente se afasta, dá um tempo. Né? Bacana? Alegria, aversão. A aversão é o nojo. Nojo faz a gente se livrar do que pode ser venenoso, ok? A raiva, luta, remover obstáculos. A raiva não é um sentimento de todo ruim. Você pode utilizar a raiva para maximizar coisas, processos, crescimento. Utilize a raiva de vocês para crescer, ok? Desprezo. Teve nações que cresceram, junto com esse sentimento, onde um líder, ele para ser líder tinha que mostrar a altivez dele desprezando o outro. Ok? Que mais? O medo, a fuga, a surpresa, focar nossa atenção, uma novidade. Quem gosta de novidade aí? Adoro novidade. Pessoal do YouTube aí, ó. Adoro novidade. Hoje está sendo uma grande novidade. Tristeza, a necessidade de consolo. Quando a gente está triste, o outro quer abraçar a gente, quer. Mas se a gente está triste demasiadamente, o outro nem quer ficar perto, né? Beleza. Eu vou dar um modelo para vocês vão levar para a vida, tá? Isso aqui é para a vida, ok? Modelo da experiência humana pela programação neurolinguística. Acontece um evento, vamos dizer que você acordou de manhã e o pneu do teu carro ou da moto está furado. O que você vai ter? Um significado. O que significa aquilo para você? O fim do dia, a coisa pior do mundo, Deus não gosta de você, o que é? E aí você vai para frente e você tem uma emoção sobre isso. Se a tua emoção é ruim, você sente ruim, sente-se mal. E aí você vai ter uma resposta, uma reação e vai ter um resultado. E aí o pneu está furado e você resolve dar um chute no pneu. Que droga! E aí o que aconteceu? Quebrou o dedo. E o resultado foi péssimo. O que está acontecendo com a gente, professor? Acontece um evento, a gente nem dá um significado para ele. Poderia dizer assim, puxa, é só um desafio. Eu vou conseguir trocar o pneu, porque eu tenho que trocar o pneu, porque eu tenho que trabalhar. Ou então eu vou já chamar alguém que me ajude, ou um Uber, ou sei lá. Ok? E aí a gente vai direto para a reação. Nós estamos muito reativos. É como se a gente fosse uma bombinha. Vamos comparar vocês uma bomba de São João bem rapidão? Quem se acha em um traque?
Uma bomba bombom, quem é? Nas emoções. Parece que tem uma bomba que o nome é botijão, né? Estronda uma rua todinha. Eu soltei quando era criança. Pense, Ave Maria. O que a gente tem que saber é o tamanho do pavio, o tempo que essa bomba leva para estourar e depois o tempo que eu levo para arrumar tudo depois dessa explosão. Isso aqui é inteligência emocional. Beleza? Para frente, benefícios que a inteligência emocional traz para a gente. Diminuição dos níveis de ansiedade e estresse. Um maior equilíbrio emocional, melhora nossa autoestima, nossa confiança. Autoconfiança, o aumento do nosso senso de responsabilidade, melhor visão do futuro e menos atitudes vitimistas. Ops. Ser emocionalmente inteligente é fator de proteção para o desenvolvimento de distúrbios psicossomáticos. O que é psicossomático, gente? É aquilo que se manifesta no soma, corpo, através dos nossos processos psíquicos. Exemplo de doença psicossomática, Diego. Um monte de doença da pele. Vitiligo, psoríase, doenças autoimunes, lúpus, fibromialgia. Tudo isso surge onde? No psíquico e se torna físico. Quem já teve algum processo na pele devido a um processo muito ansioso, que apareceu alguma coisa na pele, uma coceira, a gente vai ter, ok? Dicas para educação emocional, professor. Pronto. Respondendo João. Identificar e nomear os sentimentos. Eu identifiquei e nomeei a minha tristeza. Sabe qual foi o nome que eu dei para ela? Jardineira. E quando ela começa a me atacar, eu digo: ô jardineira, por que estás tão triste? E pergunto para ela o que foi que te aconteceu, para que ela me explique. Coloquem nome nas emoções de vocês. Conversem com vocês. Lidem com seus sentimentos. Eu não quero sentir isso. Sinta. Sinta para você poder se adaptar. É um processo de adaptação para aquilo passar. Usar etapas para resolver problemas e decisões. Pegue os problemas que vocês têm que resolver e escrevam as etapas para serem resolvidas. Isso vai minimizar a pressão, a ansiedade. Falar consigo mesmo. Ter um diálogo interno. Quem aí já andou no carro ou então quem conversa sozinho? Eita, que quando eu estou no carro, ó, o outro para do lado e diz assim: aquele ali é doido, meu amigo. Porque as discussões que eu tenho comigo não é coisa de gente, não. Diego, de novo, Diego. Desse jeito. Se eu falo, professor, com o senhor sozinho? Demais, professor. Ah, coisa boa. Compreender a perspectiva dos outros, empatia. E ter expectativas realistas sobre si e o outro. Olha só que legal. A gente precisa dessas expectativas, tá? Vamos fazer um exercício rapidão? Quando vocês estiverem no dia mais ansioso, parem onde vocês estiverem. Feche um pouquinho os olhos de vocês agora. Vamos fechar um pouquinho os olhos. E vamos fazer uma respiração. Quando a gente inspirar, ó, a gente vai contar até 4. 1, 2, 3, 4. Mentalmente. Vai segurar esse ar durante 4. E quando a gente soltar, vai contar até 6. E vamos fazer isso algumas vezes. Vamos lá? Fechando os olhos. E agora vamos respirando. Assumam o controle das suas emoções mais consistentes.